Olá pessoal, estamos então iniciando mais um conteúdo do terceiro ano, que são os blocos econômicos. E inicialmente nós vamos ver uma animação, um videozinho, uma animação sobre o que são os blocos econômicos, para facilitar a nossa compreensão, tá bom? O que são blocos econômicos é a união de países distintos, porém apresentam interesses comuns. E quais são? Crescimento econômico e social. A tendência para a criação e a difusão de blocos econômicos no mundo todo aconteceu após o término da Guerra Fria. Nossa, mas eu esqueci o que é Guerra Fria. Sem problemas, eu vou te explicar resumidamente. A Guerra Fria foi uma disputa de poder entre os Estados Unidos e a União Soviética após a Segunda Guerra Mundial. Foi uma guerra bem ideológica mesmo, de interesses econômicos, ok? Voltando então. Quanto aos blocos econômicos, pode-se notar que o seu crescimento ocorreu de modo bem mais acelerado lá a partir da década de 90. É importante compreender também que os blocos econômicos surgiram como uma forma de apoiar, os países se apoiarem. Entre aspas, eles estavam com sua economia prejudicada, ou seja, bem aquela frase: a união faz a força. Para facilitar nosso estudo, vamos dividir os blocos econômicos pelas suas características. Vamos lá então? Primeira, zona de livre comércio. É onde você está liberado para realizar o seu comércio com uma isenção de tarifas. O próprio nome já diz, zona de livre comércio. Resumidamente, contribui para os países comercializar e trocar suas mercadorias. O próximo bloco econômico é a União Aduaneira. Isso mesmo. É uma zona de livre comércio que adotou uma tarifa externa comum, o TEC, tarifa que taxa os produtos de países não membros do bloco. Vamos para uma outra agora? Mercado comum. O que significa? Apresenta um avanço no nível de integração econômica. Ela vai muito mais além de um acordo comercial, pois ela envolve a livre circulação de pessoas, capital, bens, trabalho, ou seja, contribui para o deslocar das pessoas. Um outro exemplo de bloco econômico é a União Política e Monetária. De todo mundo, o único exemplo de mercado comum e, ao mesmo tempo, de união política e monetária é a União Europeia, considerada um dos mais importantes blocos econômicos. Essa união é tão expressiva que ela pode envolver até nas decisões políticas, isso mesmo, nas decisões políticas dos países membros. Resumindo, é um mercado comum que ampliou o seu nível de integração, passando também no seu campo monetário. Você pensa, União Europeia, logo vem o euro. Vamos lá. Para finalizar, nós temos o Mercosul, que também se propõe a ser uma união econômica monetária, porém não conseguiu chegar ainda. Para facilitar, podemos fazer uma aula específica de Mercosul. O que você acha? Uma boa ideia, não é mesmo? Enfim, tenho certeza que facilitou seus estudos. Foi de uma forma bem resumida, de uma forma bem rápida e bem objetiva. É isso aí, pessoal, vimos aí essa breve animação sobre o que são os blocos econômicos. E agora eu vou explicar para vocês de uma outra forma, pegando como gancho a questão dos grupinhos que existem em sala de aula. Vocês podem observar, né, pessoal, que vocês se atraem como alunos por quem mais tem afinidade com vocês. Tem um grupo dos nerds, tem um grupo, não sei, das patricinhas. Os grupinhos, eles se atraem geralmente por questão de afinidade. Na Organização Mundial dos Países não é diferente, pessoal. Os países que têm certa proximidade, que têm alguma similaridade ou alguma característica que complemente um ao outro, eles tendem a se agregarem, fazendo esses blocos econômicos, visando o desenvolvimento mútuo desses grupos, visando desenvolvimento de suas economias, tá bom? Eu acredito que essa explanação, a partir ainda dessa animação, acredito que com essas duas explicações dá para vocês entenderem então o sentido dos blocos econômicos. Foi explicado também aí nessa apresentação, nessa animação, as 4 modalidades que nós temos de blocos econômicos. As 4 modalidades
eu vou apresentar na tela, as formas de integração que nós temos, que diferenciam, né, um bloco do outro. Porque cada bloco, pessoal, além do nome, né, pessoal, que daqui a pouco eu vou citar os nomes dos blocos que nós temos no mundo, mas além do nome, cada um vai ter uma característica diferenciada, que pode levar em conta essas quatro modalidades aqui, essas quatro formas de integração. Elas são cumulativas, tá bom, pessoal? A área de livre comércio é a forma mais simples de bloco, de formação de bloco econômico, e a união econômica, a união monetária e política, o último estágio, o quarto estágio é o mais complexo e o que tem menos blocos dentro dessa categoria, dada a sua complexidade, tá bom? A área de livre comércio, como vocês viram, pessoal, só elimina as tarifas alfandegárias, as barreiras alfandegárias impostos entre o seu grupinho ali de países. Então, simplesmente uma mercadoria ela vai e volta de dentro daquele grupo de países sem ter nenhuma tarifa alfandegária, ou então essa tarifa pode ser também reduzida. Isso é tudo definido a partir do acordo entre esses países, tá bom? A segunda modalidade, que leva em conta a primeira, que cada um é cumulativa, viu, pessoal? Que é a união aduaneira, ela inclui a questão da TEC, que é a tarifa externa comum. Ou seja, além de a gente eliminar as barreiras alfandegárias, vamos dizer que eu estou negociando com um grupo, nós vamos também definir que impostos nós vamos cobrar dos países que não fazem parte do nosso bloquinho aqui, do nosso grupinho. Quer dizer, se o país X quiser comprar do país lá Y, que está fora do bloco, quer dizer, qual é a taxa que ele vai cobrar? Então é definida essa taxa externa comum, tá bom? É o diferencial aí dessa segunda modalidade, que é a união aduaneira. A terceira modalidade, que além de acumular as duas anteriores, ela acrescenta o comércio, capitais, serviço e falta até aqui circulação de pessoas dentro do bloco, que é o que está ensaiando o Mercosul, né, pessoal? O Mercosul, ele tem a proposta de ser, como o próprio nome diz, Mercado Comum do Sul, que é o bloco do qual faz parte o Brasil, porém a gente ainda não finalizou todas as etapas de livre circulação comercial, de capitais e de serviços, além de pessoas dentro do bloco. Até que livre circulação de pessoas nós temos, né? Se você vai ali para um país que faz parte aqui da gente, que é a Argentina, faz parte desse mesmo bloco, você não precisa ter passaporte, por exemplo, né? Você tendo um documento de identidade, alguma outra documentaçãozinha básica, é como que você estivesse dentro do próprio país. Há uma circulação mais livre dentro desses países que compõem o bloco, tá bom? O último estágio é a união econômica ou união monetária e política. Nesse estágio, além de acumular os anteriores, acrescenta-se a criação de uma moeda comum. Mas não apenas isso, gente. Legislação ambiental, legislação trabalhista, ou seja, toda a parte de leis, de regulamentações, os parlamentos são unificados, toda política converge, é unificada também, né? Apesar de terem os parlamentos nacionais, mas existe um outro parlamento supranacional, além dessas nações. É um negócio assim bem que só o único bloco que se encaixa aí é a União Europeia. Ok, pessoal? Aqui nós temos essa ilustração, eu não vou explicar, tá bom? Porque para o nosso tempo não ficar muito estendido, mas eu deixei aqui, se vocês quiserem pausar o vídeo para analisarem, verem as legendas, observarem qual local do mundo que ocorre cada bloco, os países que fazem parte, tá bom? Isso aí é de 2011. Outra imagenzinha um pouquinho mais ruim, mas tá aqui como ilustração também para vocês. E é isso aí, pessoal. Finalizamos aqui na descrição desse vídeo. Assim, faltou listar o nome dos principais blocos do mundo, né, pessoal? Apesar de já estar aí na imagem, mas eu vou citar: NAFTA, Mercosul, União Europeia, a APEC, a CEI, a Comunidade Andina e a União Africana e SADC, né? Tá até para além desse slide que estava passando ali, mas
A maioria deles está listado aqui nessa lâmina desse slide. Mas antes de finalizar, pessoal, ainda vou passar um videozinho resumindo um dos blocos econômicos, que é o NAFTA. O NAFTA ele se encaixa como uma área de livre comércio, aquele primeiro estágio que eu expliquei para vocês, né, pessoal? E assim vai, o Mercosul é uma outra categoria, a União Europeia é o mais avançado, que é a União Monetária e Política, mas nós vamos ver essa animação. O que é o NAFTA? NAFTA é um bloco econômico composto pelos Estados Unidos, México, Canadá e o Chile, mais recentemente como associado, que foi criado com o intuito de facilitar o comércio entre esses países. Ele foi fundado pelos Estados Unidos, que viam antes de sua fundação a Europa com um papel de grande potência mundial, e precisando se impor, decidiram unir forças com seus parceiros territoriais. Primeiramente, convidou um grande aliado e vizinho, o Canadá, e os dois juntos começaram a estudar medidas de livre comércio e como diminuir as taxas alfandegárias. Ambos queriam benefícios para suas empresas e indústrias, tornando assim o mercado mais competitivo. Já o México, vendo vantagem econômica, resolveu negociar sua participação no bloco em 1992. Conseguiu somente 2 anos depois, em setembro de 94, quando o acordo entrou em vigor. Os Estados Unidos se sentiam o país economicamente soberano, porque de todos os aliados ele era e é a maior potência, já que o Canadá depende muito deles e o México só veio a calhar, pois oferece um enorme mercado consumidor e detém uma grande jazida de petróleo que é exportado para os Estados Unidos e Canadá. Mas é assim que ele sustenta sua economia. Ele sempre diz: "Te ofereço meu petróleo por um bom preço e vocês me oferecem poder de compra e recursos. Arriba!" Mas o México sustenta muito os Estados Unidos e o Canadá, com sua mão de obra barata, fazendo a taxa de desemprego destes países aumentar, já que as empresas procuram se instalar por lá em busca de diminuir seus custos de produção, fazendo, em controvérsia, a taxa de emprego só aumentar para os mexicanos. Isso tudo deixa os Estados Unidos muito contentes, já que com isso o número de imigrantes ilegais em seu território diminui e o seu mercado é abastecido em custos menores. Com o crescimento do NAFTA superior a 150% na última década, os Estados Unidos pretendem expandir suas áreas comerciais, implantando um mega bloco econômico que prevê a derrubada das barreiras comerciais entre as Américas do Norte, Sul e Central, com exceção de Cuba. Mas este é um futuro distante. Por enquanto, a novidade do bloco é o Chile, que vem negociando sua entrada no bloco para poder usufruir das vantagens comerciais. Apesar de tanta competitividade entre esses países, eles procuram sempre trabalhar em conjunto para terem um desenvolvimento eficaz. Tanto que o PIB do bloco chega a 10,3 trilhões de dólares. Um grupo de amigos que, mesmo nos seus altos e baixos, são felizes. Ok, pessoal, vemos aí então essa animação sobre os blocos econômicos, no caso especificamente o NAFTA, tá bom? O nosso portfólio nós vamos recomeçar, já finalizamos aí o segundo período, né, pessoal? Fizemos avaliação e tal, vamos ver como é que ficam os resultados e tal, mas esse conteúdo aqui a gente já está iniciando o terceiro período, tá bom? Nós vamos estar então reiniciando o portfólio. Eu vou deixar um pouquinho de lado o fórum, pessoal, porque muita gente estava se atrapalhando, 2 atividades. Apesar de eu destacar que não era obrigatório, mas é uma complicação, gente. Para a gente inovar, para a gente criar coisas novas é uma dor de cabeça, viu? Assim, a gente que estuda, a gente que pesquisa, a gente que faz curso, e nesses cursos a gente vê orientações sobre inovações, sobre você inovar e tal, mas quando você chega para o aluno, gente, é uma dificuldade, é um negócio complicado. Então nós vamos deixar no portfólio, tá bom? Eu vou estar reiniciando, colocando uma nova postagem no Google Sala de Aula. Quem não tem acesso ou quem quiser ir diretamente para o Google Documentos vai instalar esse documento. A primeira pergunta sobre os blocos econômicos é:
Vantagens e desvantagens dos blocos econômicos. Eu quero que vocês respondam isso. Tanto a partir dessa aula, como vocês podem estar fazendo pesquisas extras para complementarem essa resposta. Pelo menos 5 linhas, tá bom? Para valer a nota máxima, tem que ser pelo menos 5 linhas. Só é uma questão, então tem que caprichar, tá bom? Quais são as vantagens e desvantagens de se fazer bloco econômico, né? Dos países estar se agregando, se juntando, fazendo essas coligações, vamos dizer assim, em blocos econômicos. Até a próxima.